santo és o seu nome, Pai. Adoramos o seu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Primeiro domingo de 2025, estamos felizes porque estamos aqui na presença do Senhor. Muitos ainda estão viajando, estão passeando, uns estão chegando, outros estão indo. Mas glória a Deus, porque nós estamos aqui, queremos adorar o Senhor, adoramos o Senhor, rendemos a Ele a nossa adoração. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, ela que nos transforma, que nos vivifica. E nessa noite nós vamos ler a palavra do Senhor, que está lá no livro de Lucas 5. Glória a Deus. Lucas 5, 1. Aleluias. Glória a Deus. Lucas 5, 1. Amém? Todos acharam? Enquanto vocês acham, lembrando que terça-feira nós temos nosso altar de adoração, momento que nós temos aqui na presença do Senhor, adorando, exaltando o nome do Senhor, orando, buscando a face do Senhor. Sexta-feira, nosso estudo sobre os dons espirituais. Você que quer aprender sobre os dons, nós vamos fazer a 5ª aula, depois vamos ter mais 2 ainda, mas quem quiser ainda dá tempo. Amém? Todos acharam? Amém? Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe-se as redes. E então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos, para que fossem ajudá-los. E foram e se encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Aleluia. Pois à vista da pesca que fizeram, se admiraram, e apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, e que nesta noite ela venha, Senhor, de encontro com cada coração, que ela venha de encontro com cada vida. Pai, nós estamos aqui e nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Espírito Santo, tu já estás aqui, mas nesta noite nós pedimos que tu venhas de uma maneira suave, que tu venhas com a tua brisa, Pai, trazendo, Senhor, a cada coração o alívio que precisa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra de Deus. Esse texto conhecido, todos nós conhecemos bem, as crianças também aprendem, né? Na escolinha. A Bíblia diz que após uma noite de trabalho, aonde ali Pedro e os seus amigos, eles estavam pescando, e eles pescaram a noite toda, mas eles não tiveram sucesso,
E a Bíblia diz que eles estavam ali pela manhã, cansados, limpando as suas redes. Era dia, e Jesus viu esses pescadores. Jesus viu esses homens que estavam ali limpando a sua rede. Esses homens estavam cansados, eles estavam desanimados, pois eles haviam trabalhado uma noite toda sem ter sucesso, sem conseguir nada. Não conseguiram peixes, mas eles tinham as suas demandas. E quantas pessoas, e quantos de nós, talvez estejamos aqui nesta noite, com uma situação talvez parecida com essa, com tantas demandas para fazer, com tantas coisas para resolver, numa jornada difícil, trabalhando e sem nenhum sucesso. Quantos têm saído em busca de um emprego e não conseguem? Talvez esteja lutando com problemas difíceis dentro da sua casa, problemas familiares, no casamento, talvez com uma doença, talvez com uma situação onde as coisas não se resolvem, com filhos. Quantas pessoas têm passado situações assim como Pedro estava naquela manhã e os pescadores? Quantos muitas vezes começaram o ano tristes, abatidos, chateados, porque não conseguiram algumas coisas, sem esperança, sem saber o que fazer e nem para onde ir. Mas no momento que esses homens estavam lá, que esses pescadores estavam ali lavando as suas redes, depois de um dia de frustração, Jesus estava vendo eles. Jesus estava contemplando eles. Assim como Jesus viu Pedro e os pescadores, eu quero te dizer que o Senhor também te vê. Você que nos assiste pelas redes sociais, o Senhor te vê. O Senhor está vendo a aflição do seu coração, a tristeza do seu coração, aquilo que você tem passado, as circunstâncias que têm te levado a um momento de tristeza, onde você tem estado abatido, porque muitas vezes os problemas vêm e batem a porta, e muitas vezes nós não temos o que fazer, por mais que nós possamos, às vezes, orar e buscar, e às vezes nós não vemos uma resposta, nós não vemos um alívio. Eu quero te dizer que o Senhor está vendo. Ainda que Ele ainda não te respondeu, ou que nada aconteceu, o Senhor te ouve. Ele está vendo a sua luta, a sua dor, o seu esforço, o seu desespero, as suas lágrimas. Quando você está tomando banho no chuveiro, quando você começa a chorar, o Senhor, Ele vê todas as coisas. Assim como Ele viu aqueles pescadores, o Senhor também te vê. Jesus viu o esforço daqueles homens. E Jesus vê todo o esforço que nós fazemos, toda a luta que nós temos. Não é que Ele não se importa conosco, Ele se importa. Mas Ele estava esperando a hora certa para Ele se mover, para que o milagre pudesse acontecer. Existem coisas que somente um milagre de Deus, somente um milagre transformador de Deus pode mudar e transformar algumas situações em que nós vivemos na nossa vida. E o milagre, ele só acontece quando não existe mais o que fazer. Quando nós estamos tentando lutar, quando nós ainda estamos tentando fazer, quando nós estamos ainda na força do nosso braço, o milagre ainda não acontece. O milagre só acontece quando não existem mais possibilidades. Enquanto eu e você quisermos fazer as coisas com a força do nosso braço, nós não veremos os milagres de Deus na nossa vida. Jesus realizou ali um milagre tremendo, um milagre sobrenatural. E esse milagre ele não foi somente material e financeiro, mas esse milagre, ele trouxe um temor e uma obediência no coração de Pedro. E agora Pedro decidiu deixar tudo e ter uma intimidade com Jesus, e andar com Jesus, e aprender com Jesus, e a caminhar com Ele. Pedro, ele creu diante daquele milagre que gerou um grande temor no coração dele.
Mas mais do que o milagre dos peixes, mais do que ele pôde obter com aquilo que ele poderia vender aqueles peixes, Jesus, naquele dia, queria se revelar a Pedro. Jesus queria ter uma intimidade com Pedro. Jesus queria ir com Pedro numa intimidade mais profunda. Jesus havia acabado de curar a sogra de Pedro. Jesus já havia feito um milagre na vida de Pedro. E agora ele faz outro milagre na vida de Pedro. E agora Pedro decide a ter uma vida mais íntima com Jesus, a conhecer Jesus mais de perto. A multidão andava atrás de Jesus por aquilo que Jesus podia dar para eles. A multidão estava ali atrás das curas, atrás das bênçãos. Não que isso seja errado nós buscarmos, mas os discípulos, eles queriam conhecer mais de Jesus. Eles queriam conhecer Jesus intimamente. Eles queriam conhecer o que Jesus estava falando, aquilo que Jesus produzia e como Jesus produzia, porque eles queriam ser ensinados por Jesus. E quando nós olhamos para a Bíblia, ela é cheia de parábolas, cheia de histórias. E as parábolas, quando Jesus falava as parábolas, ele falava para que o povo realmente não entendesse. Porque aquele que queria entender, aquele que queria profundidade, ele ia buscar de Jesus, ele ia atrás de Jesus. E às vezes nós achamos que Jesus só tinha os 12 discípulos, mas não eram. Havia muitos discípulos. Havia muitas pessoas que acompanhavam Jesus porque queria conhecê-lo de perto, conhecer intimamente, aquele que estava fazendo milagres, aquele que estava curando, restaurando, aquele que pregava e as pessoas se convertiam, que havia mudança, que expulsava demônios. Havia-se pessoas que estavam atrás de Jesus por aquilo que Jesus podia dar, mas havia aqueles que caminhavam com Jesus porque queria conhecer Ele intimamente. E Pedro, nesse momento, há um temor dentro do coração dele. E ele decide deixar tudo. Pedro era um empresário. Ele tinha uma empresa de peixes. E agora ele decide andar com Jesus. Ele decide viver uma vida mais perto de Jesus. E todos os dias, Jesus quer se revelar a mim e a você. Jesus não vai pedir para todo mundo, e não é todo mundo que vai deixar a sua vida ou deixar o seu trabalho para se dedicar a isso. Porque muitas vezes as pessoas até fazem isso, mas não têm uma vida de intimidade com o Senhor. Não é sobre isso. É sobre você conhecê-lo mais de perto. É você ser discípulo de Jesus. É você aprender a ouvir a voz dele. É caminhar com ele. É fazer o que ele faz. E o que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio libertar os cativos, os oprimidos, os quebrantados. Jesus veio implantar um reino. E Ele chama a mim e a você para sermos discípulos dEle, ouvir a voz dEle, ter intimidade com Ele, entender o que Ele está falando e para onde Ele está querendo nos conduzir. Porque não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus e não obedecer. André estava falando sobre a obediência nos nossos tributos. Isso de fato é uma realidade. Deus, ele não se move pela nossa necessidade, mas ele se move pela nossa obediência. Deus se move por aquilo que nós obedecemos, não pela nossa necessidade. E através da obediência de Pedro, um milagre aconteceu. E muitas vezes nós queremos viver os milagres de Deus. Mas para vivermos os milagres de Deus, nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer o que Ele está falando e o que Ele está querendo nos ensinar. E nós precisamos crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso ouvir a palavra de Deus e eu posso até ficar declarando ela, mas se eu não tiver fé para romper, eu não vou conseguir alcançar aquilo que Deus tem para mim.
A Bíblia também diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. É aquilo que nós não estamos vendo, é aquilo que os nossos olhos naturais não vê, mas nós esperamos, nós acreditamos e nós sabemos que Ele é poderoso para fazer. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus entra no barco de Pedro, a multidão estava ali apertando Jesus. Jesus não conseguia falar, Jesus não conseguia ensinar. E Jesus entra no barco de Pedro e ele começou a falar com a multidão e a ensinar. Jesus, ele não perguntou para Pedro: Pedro, você está cansado? Posso usar o teu barco? Vai dormir, você está cansado? Não. Ele poderia ficar ali sozinho, ou que alguma outra pessoa ficasse ali com ele, enquanto ele falava com a multidão. Jesus sabia que Pedro estava cansado. Ele não é insensível, ele nos conhece. Ele sabia da frustração de Pedro, ele sabia o quanto ele estava cansado e queria dormir. Mas ele queria mostrar algo para Pedro naquele dia. Ele queria mostrar que onde ele chega, as coisas são transformadas. Aonde ele entra, toda circunstância, elas são mudadas. Mas nós precisamos parar e ouvir o que ele está falando. Se Pedro tivesse deixado só o barco para Jesus usar, ele não teria vivido um milagre na vida dele. Mas ele obedeceu o mestre. Quando Jesus quis entrar no barco dele, ele sentou ali e ele ficou ouvindo. Ele ficou ouvindo o que Jesus estava falando. E nós precisamos, assim como Pedro, ouvir o que Deus está falando. E entender para onde Ele está querendo nos conduzir, o que Ele está querendo fazer. Jesus sabe que você está cansado. Ele sabe que você está com problema, com dificuldade. Ele sabe a porta que você tem batido e que não abre. Ele sabe das suas frustrações, das suas dores, daquilo que você está decepcionado, desanimado. Ele sabe de todas as coisas. E não é que Ele não se importa, Ele se importa. Mas muitas vezes Ele fica esperando uma atitude nossa. Ele fica esperando que nós possamos nos mover para que o milagre possa acontecer, para que Ele possa fazer algo. Existem coisas que Deus não vai fazer, porque cabe a nós fazermos. Quando Jesus fez o milagre de Lázaro, Jesus, Ele não tirou a pedra. Ele falou para eles tirarem a pedra. Removam a pedra. Existem coisas na nossa vida, existem pedras, existem situações na nossa vida que nós precisamos remover, outras nós precisamos mover, outras nós precisamos sentar e ouvir. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei o que você está precisando, eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu sei, que o Senhor está aqui nessa noite, e Ele quer falar com você, e Ele quer que você ouça o que Ele está falando. Ele está aqui entrando no seu barco nessa noite, e esperando que você ouça as direções dEle, esperando que Ele possa mudar a história da sua vida, que você se desarme. Jesus poderia ter feito um milagre instantâneo, mas Ele não fez, porque Jesus tem as suas formas de trabalhar. Jesus estava ensinando a palavra, e a palavra, ela gera fé, ela nos cura, ela restaura, ela traz vida, ela nos edifica, ela exorta, ela consola. Jesus estava plantando uma semente, e essa semente germinou dentro do coração de Pedro. Primeiro nós precisamos ser ensinados pelo Senhor. O problema é que muitas vezes nós queremos a bênção, nós queremos que o Senhor resolva o nosso problema naquele momento, e nós não queremos ser ensinados, nós não queremos aprender com Ele. Nós somos imediatistas.
Nós queremos que seja do nosso jeito. E às vezes nós ficamos ali batendo cabeça, querendo fazer com a força do nosso braço, com a nossa capacidade. E às vezes nós estamos caminhando para a direita e o Senhor está mandando nós irmos para a esquerda. Às vezes o Senhor está falando para nós pararmos e nós continuamos. Outras vezes Ele está falando para nós continuarmos e nós retrocedemos, sentamos na beira do caminho, porque nós não estamos ouvindo a voz do Senhor. E nós estamos perecendo. Estamos passando por dificuldades e por problemas porque não estamos ouvindo a voz do Senhor, mesmo Ele estando dentro do nosso bar, mesmo Ele estando conosco. Jesus ensinou que Pedro, aqui, que quando ele entra no barco e ele toma o controle, as coisas acontecem. Pedro pôde ver isso, Pedro pôde viver esse milagre. Pedro não resistiu a Jesus, ele não se opôs a Jesus falando, eu estou cansado, eu vou embora, agora não, Jesus. Nós precisamos deixar Ele tomar o controle para que as coisas aconteçam, precisamos deixar Ele nos ensinar e nos conduzir, porque nós não conhecemos o amanhã, nós não sabemos os perigos, nós não sabemos as situações que nós entraremos. E Ele sabe de todas as coisas. Por isso que nós precisamos aprender com Ele. Nós como pais, quantas vezes nós falamos para o filho, não faz isso, é perigoso, não vai para esse caminho, não faz isso, olha, vai chover. E nós ficamos falando porque nós temos mais experiência. Agora imagine Jesus que sabe todas as coisas. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece. Ele que conhece o que vai acontecer lá na frente. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos conduzir. Ele quer nos levar para o caminho certo. Só que muitas vezes nós estamos tão desapercebidos que não estamos entendendo o que o Senhor está fazendo. Nós precisamos aprender com Ele, ser discípulos dEle, para que nós possamos viver os milagres dEle na nossa vida. Quando nós começamos a ouvir a voz do Senhor, as coisas também começam a se mover. Os milagres começam a acontecer. Quantas vezes nós chegamos diante dEle só para pedir, para reclamar, para murmurar. Nós não paramos para ouvir. Nós queremos falar. Quantas vezes, e na maioria das vezes nós fazemos isso. Chegamos diante de Deus e começamos a falar, Senhor, eu preciso disso, olha o que está acontecendo, o Senhor não está vendo, olha não sei o quê, e nós vamos falando, amém, levantamos e saímos. Nós não ouvimos a direção dEle, nós não deixamos Ele falar o que nós precisamos fazer, ou o que nós não podemos fazer, ou o que nós temos que parar de fazer, ou as direções que Ele quer dar, nós só queremos falar. Nós não temos um tempo para ficar ali ouvindo a voz dEle, do que Ele está querendo falar. Nós não temos um tempo para que Ele responda, porque nós falamos, ai, Deus não falou nada. Aí nós queremos que Deus use um profeta, que use alguém para falar, porque nós não queremos ficar ouvindo, nós não temos paciência de ouvir Deus falar. E muitas vezes nós não estamos vivendo os milagres de Deus, porque nós não estamos ouvindo as direções dEle. Estamos chateados, tristes, reclamamos. E quantas vezes falamos, estou cansada de pedir, estou cansada de ir na igreja, eu não vou mais, porque Deus não está mudando, as coisas não estão acontecendo. Mas se nós não estivermos também andando condizente com a palavra de Deus, não vai acontecer. Deus não vai mudar, Ele não vai mudar os princípios dEle para fazer algo por nós. Se nós estamos quebrando os princípios, não vai acontecer, porque senão Ele deixa de ser Deus. Nós mudamos quem nós somos. Nós às vezes falamos uma coisa e voltamos atrás, mas Deus não volta. Por isso que nós precisamos cumprir os princípios da palavra do Senhor.
e aprender com ele, aprender com o mestre. Muitas vezes nós queremos o remédio para a nossa dor, para o nosso problema. Nós precisamos de algo que Deus resolva nas nossas finanças, mas nós não queremos o tratamento, nós não queremos a solução, nós não submetemos ao tratamento, nós só queremos a solução, mas nós não queremos o tratamento. Sabe quando a pessoa vai no médico e ela fala que está com dor não sei aonde, que não sei o quê, aí o médico fala: olha, precisa fazer uma dieta, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E ela fala: esse médico aí, eu vou procurar outro, porque o outro médico falou que eu posso comer. Um médico fala para você caminhar, aí o outro fala: não, o outro falou que eu não posso caminhar. Muitas vezes nós somos assim. Nós queremos aquilo que nos agrada, mas nós queremos ser curados. Nós queremos que o remédio faça efeito. Quantas vezes nós vivemos uma vida fazendo coisas erradas, ou às vezes comendo errado, aí desenvolve um diabetes, desenvolve alguma coisa ruim, aí, ou uma obesidade, e a pessoa fala assim: mas eu não emagreço, mas a diabetes não é curada, mas quanto tempo nós ficamos fazendo isso? E nós queremos que as coisas se resolvam no momento que nós queremos. E assim é a nossa vida espiritual, é assim a nossa vida financeira, assim é a nossa vida em tudo. Nós fazemos as coisas erradas. Nós queremos que Deus venha e mude tudo no mesmo momento. E nós não queremos nos arrepender, não queremos nos consertar, não queremos nos acertar com o Senhor, mas queremos que Ele resolva. E aí nós brigamos com Ele porque as coisas não acontecem no momento. E às vezes Deus está ali trabalhando, Deus está ali nos processando, nos apertando, nos redirecionando novamente. Mas isso dói. Crescer dói. E às vezes nós não queremos crescer. Nós não percebemos que nós precisamos parar e ouvir, para que nós possamos ser curados, restaurados e transformados, para que o milagre venha, para que o milagre aconteça. Jesus deu uma ordem para Pedro, e ele ouviu, ele obedeceu, e as coisas aconteceram. Jesus tomou o controle daquela situação. Pedro não resistiu Jesus. E Ele espera que nós também não resistamos a Ele, que nós possamos deixar Ele conduzir a nossa vida. Enquanto Pedro estava ali trabalhando a noite toda, na sua força, com a sua experiência, Pedro não era um marinheiro de primeira viagem, ele era um pescador de muito tempo, ele tinha experiência, mas enquanto a experiência dele, ele usou ela, e não estou falando que isso é errado, mas ele estava usando aquilo que ele havia aprendido humanamente, o que ele tinha. As coisas não aconteceram. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, quando ele obedeceu a Jesus, ele pôde viver um milagre sobrenatural na vida dele. Quantas vezes nós queremos ser independentes de Deus, com a nossa capacidade, porque nós achamos que nós não precisamos dele, nós não consultamos ele, fazemos as coisas, não pedimos ajuda, mas a hora que dá errado, aí a gente corre: Jesus me salva, Jesus me acode. E Ele sempre está de braços abertos para nos acudir, para nos ajudar, mas Ele quer nos alinhar, Ele quer nos orientar. E para isso nós temos um grande amigo. Nós temos o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso professor, que habita dentro de nós, que Ele quer nos ensinar em todo o tempo. E nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Nós precisamos ouvir as orientações dEle. Nós precisamos ouvir o que os céus está falando, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas.
Quantas coisas nós estamos deixando de viver porque nós não estamos obedecendo e ouvindo a voz do Senhor. Eu e você temos um amigo, o Espírito Santo, que nos conduz, que nos direciona, que está todo o tempo falando: não, por aqui não, volta, retorna, volta novamente, não faz isso, ou faça isso. Nós precisamos ouvir Ele. Quando Jesus entrou naquele barco, Pedro, ali cansado, começa a ouvir a Jesus. E eu tenho certeza que no final da pregação de Jesus, havia uma expectativa dentro do coração de Pedro. Porque todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, ela precisa gerar algo em nós. Ela precisa gerar. Quantas vezes nós vamos embora bravo com quem estava ministrando a palavra, com o pastor, com a pastora, com o irmão? Nossa, por que está falando essas coisas? Porque muitas vezes isso está batendo. É o Espírito Santo. E nós vamos embora com raiva. É bom quando nós vamos embora bravos conosco, chateados. Porque quando nós saímos e está tudo bem, é porque nós achamos que nada precisa mudar. Mas todos os dias há algo que nós precisamos mudar dentro de nós. Jesus quer entrar no seu barco nessa noite. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer trazer novas expectativas para você. Ele quer trazer esperança, alegria. Ele quer trazer um novo gozo, um novo sorriso nos seus lábios. Mas a pergunta para você nessa noite é: o seu barco está disponível? O seu barco está disponível para Jesus? De verdade, ele está disponível? Ele pode entrar, ele pode mexer, ele pode tomar o controle. Você está disponível para o tratamento de Deus na sua vida, para que Ele possa mudar a sua vida e te conduzir para que você possa viver milagres sobrenaturais na sua vida, para que você possa viver a abundância de Deus na sua vida? Pedro estava cansado, mas ele estava disponível para Jesus. Como você está nessa noite? Cansado, desanimado, frustrado? Pedro também estava, mas ele ficou ali, ouvindo a palavra do Mestre. Talvez com seu coração aflito, apertado, angustiado, pensando nos peixes que ele não havia pescado. Ele não tinha o que vender para pagar os impostos, para pagar as suas contas, talvez para levar o alimento para a sua casa, para a sua família. Mas ele estava ali, ouvindo o Mestre, se alimentando, se enchendo do conhecimento do céu na vida dele. Do que nós temos nos enchido? O que nós estamos ouvindo? Quantas vezes nós damos tantas desculpas, que nós não temos tempo para ler a palavra, não temos tempo para orar, não temos tempo para sentar e ficar ali um tempo ouvindo a voz do Senhor. Mas nós muitas vezes ficamos horas e horas nas redes sociais, horas e horas conversando com os amigos, para fazer nossos esportes, aquilo que nós gostamos, e não temos tempo para conversar com o Senhor, não temos tempo para ouvir a voz dEle. Quando o tempo é para Ele, nós estamos cansados. E aí, quantas vezes nós falamos assim: ah, mas Deus sabe o quanto eu estou cansado, Deus sabe o quanto eu trabalhei, Deus sabe. Ele sabe mesmo. Isso é verdade. Ele sabe onde nós estamos gastando o nosso tempo, onde nós estamos gastando a nossa vida. Nós cantamos aqui uma música muito linda hoje.
que nós estamos gastando a nossa vida, que nós estamos perdendo tudo e com alegria. Quanto nós estamos perdendo mesmo? Será que nós estamos gastando mesmo a nossa vida na presença do Senhor, no altar do Senhor? Será que nós estamos gastando tempo orando, buscando ao Senhor, intercedendo pelas vidas? Será que nós estamos gastando com alegria? Que nessa noite nós possamos fazer uma reflexão. Jesus nessa noite nos chama para ser discípulos dele, para andar com ele, para viver os milagres, e não somente para viver, mas para manifestar os milagres na vida de outros. Pedro um dia viveu milagres, mas lá na frente ele foi um instrumento de Deus para fazer milagres na vida de muitas pessoas. E o Senhor te chama nessa noite para você viver isso, para você viver o novo dele, para você viver o que ele tem para você viver os sonhos dele para a sua vida, porque os sonhos do Senhor para as nossas vidas são muito maiores do que os nossos. E talvez você nessa noite esteja como Pedro, na mesma situação, pensando no que você vai fazer amanhã, nas contas que você tem para pagar, nos problemas difíceis que você tem que resolver, nas situações que você vai ter que resolver amanhã. Jesus nessa noite, ele só pede uma coisa para você: obedeça. Ele quer que você o ouça e obedeça, que você tenha tempo para ouvir a voz dele e obedecer. E ainda que as pessoas digam ao contrário, que não tem jeito, que não vai dar certo, se você estiver ouvindo a voz dele e obedecendo, você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Você viverá os sonhos de Deus na sua vida. Não importa o que você está vendo, não importa o que as pessoas estão falando, não importa a circunstância, mas se você estiver ouvindo as orientações do Senhor, você vai viver tudo aquilo que ele tem para você. Pedro obedeceu e viveu. E Jesus terminou de falar com a multidão, e ele disse para Pedro ir mais fundo e lançar as redes. E Pedro responde para Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pegamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro conhecia Jesus, ele sabia o que Jesus tinha acabado de fazer, ele sabia dos milagres que Jesus estava fazendo e o que ele podia fazer. Jesus estava ali, pronto a manifestar o milagre. E Jesus, ele obedeceu. E quantas vezes nós não obedecemos aquilo que o Senhor está fazendo, e nós não vivemos os milagres de Deus, porque nós temos medo de fazer novamente e não acontecer, porque nós não temos fé. Nós falamos muitas vezes sobre fé, mas nós não rompemos, porque nós não vivemos ela, porque nós não colocamos o pé, porque nós não damos o primeiro passo. Mas Pedro, ele não hesitou, ele lançou as redes novamente, e ele viveu o milagre sobrenatural de Deus na vida dele. A Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes, que o barco começou a afundar, e eles chamaram os barcos que estavam do lado, e outras pessoas também receberam daquilo que eles receberam. Se naquele momento Pedro não tivesse obedecido, ele não teria vivido o milagre. Mas ele obedeceu, ele ouviu a voz do Senhor. Se Jesus está falando para você ir novamente, se ele está falando para você lançar a rede, não importa o que os seus olhos estão vendo, não importa a circunstância que você está vivendo, obedeça. Obedeça. Lance as suas redes, vá novamente, faça de novo. Não importa se você já foi e se bateram a porta na sua cara, não importa se você foi naquele lugar e falaram não para você, não importa se você queria algo e falaram que não é para você. Se o Senhor está falando para você ir novamente, vá novamente, porque talvez até agora você lutou com o seu braço,
Mas agora Jesus está falando para você. Jesus, ele entrou nessa causa. E quando ele entra, não há impossíveis. É engraçado, eu falando aqui, e eu nem me lembrava disso. Eu lembro que eu já falei uma outra vez aqui na igreja. Mas o Senhor me fez lembrar agora. Já faz alguns anos isso. Um dia, eu nunca tinha recebido PIS. Eu comecei a trabalhar muito novinha, mas eu nunca tinha recebido. E eu lembro que um dia eu tinha ido para a escola, e eu cheguei, e a hora que eu entrei na porta, mas eu já tinha ido atrás, e eles tinham me falado, eu fui na caixa, na época não tinha, não tinha computador, não tinha as coisas para eles verem, era tudo no papel, né? E eu lembro que eu fui, eles falaram que eu não tinha direito, porque eu ganhava além do que a pessoa poderia receber. Mas eu lembro que nós estávamos passando por uma situação difícil, meus pais haviam separado, e ali eu, minha mãe e meu irmão, a gente pagava aluguel, cuidava para manter a casa. E eu lembro que a hora que eu cheguei, estava passando o Jornal Nacional, e eu entrei na porta da sala, e eles estavam falando sobre o PIS. E eu olhei e falei assim, não tenho isso. E o Espírito Santo falou para mim assim, vai lá amanhã. Falei, não, já fui lá, falaram que eu não tenho direito. E o Espírito Santo falou comigo de novo, vai lá. E eu lembro que eu fui, mas sabe quando você vai, eu falei, Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor não vai me envergonhar. O Senhor mandou vir aqui, e eu estou aqui pela sua palavra, porque eu já vim aqui, e eles já falaram que eu não tenho direito. E eu lembro que eu estava na fila, e aí vem aquela pessoa que faz a triagem, pegou a minha carteira, olhou, você não tem direito. Eu falei, Senhor, o Senhor mandou eu vir, e eu vou ficar aqui, e eu vou até lá naquele caixa. O Senhor falou para mim, e eu estou aqui, e o Senhor não vai me envergonhar, por favor. E eu lembro que quando eu cheguei no caixa, ele pegou, olhou a carteira e falou, eu acho que não. Aí ele pegou o fichário lá, começou a procurar. Ele olhou na letra do meu nome, não tinha. Ele falou, não tem nada. Só que ele começou a mexer naquele fichário. E lá atrás, ele achou. E eu recebi. Foi por uma obediência a Deus. O Senhor faz milagres quando nós obedecemos. Quando nós nos movemos. Eu tinha tudo para sair correndo. Quando o moço da triagem olhou e falou, você não tem direito. A minha cara queimou e todo mundo foi, um monte de gente saindo da fila. Mas eu continuei ali. Porque o Senhor havia falado comigo. Então nós precisamos obedecer. Ainda que as pessoas dizem não. Ainda que a circunstância diz não. Ainda que aquilo que nós estamos vendo diga não. Mas quando o Senhor diz sim, Ele faz. Porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para transformar. Não estava ali na letra do meu nome, mas em outro lugar. Havia algo para mim. Havia algo que o Senhor tinha para entregar nas minhas mãos. Amém? Então não importa o que disseram. Não importa o que estão falando. Não importa a circunstância que você está vivendo. Ouça a voz do Senhor. Obedeça ao Senhor. Caminhe em cima da palavra do Senhor. Lembre-se que Jesus está no seu barco. Jesus está querendo conduzir a sua vida. Vai novamente. Tente novamente. Obedeça. Pedro obedeceu. Pedro, ele se moveu pela palavra. Quando nós recebemos uma palavra, ou quando Deus fala algo conosco, nós precisamos nos mover. Porque senão nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos romper com o medo, nós precisamos romper com a circunstância, nós precisamos romper com aquilo que está na nossa frente, que não nos deixa atravessar do outro lado. Pedro, ele se moveu e ele lançou a rede novamente, e o milagre foi tremendo. Pedro moveu, conforme Jesus falou com ele. Nós precisamos também nos mover, independente da circunstância.
Não importa o que as vozes estão falando, não importa o que dizem para você, o que importa é o que o Senhor está falando. Amém? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor quer nos levar para viver coisas grandes e profundas. Ele quer nos levar a águas profundas. Ele quer tomar o controle da sua vida. Jesus pediu para Pedro ir mais fundo, porque ele queria revelar algo mais profundo para Pedro. Pedro estava ali no raso ouvindo a palavra, mas Jesus tinha algo com ele. Jesus tinha algo para fazer e para mostrar o poder sobrenatural dele. Todas as vezes que Deus manifesta o poder sobrenatural dele, é para que as pessoas entendam e vejam quem ele é, o quanto ele é poderoso e o que ele pode fazer. Não há nada impossível para Deus. Não há nada que ele não possa fazer. Não há circunstância que ele pode mudar, que ele não possa mudar. Naquele dia, Pedro teve a experiência mais profunda naquele momento com Deus, com Jesus, que causou um temor no coração dele. Ele reconheceu o quanto ele era pecador, o quanto ele precisava de Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, quando nós permitimos ele entrar dentro de nós, quando nós permitimos ele habitar, ele vem e revela coisas profundas que nós não imaginamos. Ouça o que ele tem para dizer para você. Vai mais fundo com o Senhor. Dedique tempo a Ele. Gaste tempo com Ele. Gaste tempo na presença dEle. Mergulhe nas águas do Espírito. Ele quer se revelar a você, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua situação. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer mudar aquilo que você olha e que você acha que não tem jeito. Aleluia. O Senhor quer fazer com que você rompa com aquilo que Satanás todos os dias está falando para você que não vai acontecer, que não pode acontecer. Tudo aquilo que tem te travado, que até hoje te travou, que até hoje te paralisou, ainda que você não obedeceu, ainda que você não ouviu a voz do Senhor, esse é o tempo de você se levantar, de você se arrepender e se posicionar, obedecer, para que você possa viver aquilo que Ele tem para você. Vamos nos colocar em pé. Que nessa noite você possa lançar as suas redes. Que nessa noite você possa lançar os seus anseios, aquilo que te incomoda, aquilo que te dói, aquilo que está te prejudicando, aquele problema que ficou lá na sua casa, aquela situação que para você é difícil e que não pode acontecer. A cura que você precisa, o milagre que você precisa, o milagre financeiro, o milagre que você precisa no seu trabalho. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que dentro de você está aí te atormentando, está tirando a sua paz. Eu não sei o que você já tentou fazer e não deu certo, mas eu sei que Jesus está aqui e Ele está pronto a te ajudar. E nessa noite Ele te convoca a você se romper, a você se levantar, a você obedecer, a você entregar para Ele e deixar que Ele faça. Ele está aqui, porque Ele quer mudar cenários nessa noite. Ele quer mudar situações. Ele quer tirar essa dor do seu peito. Ele quer tirar essa angústia de dentro de você. E Ele quer te levar às águas profundas. Ele quer te levar a este lugar, aonde você possa ouvir a voz dEle. Há um lugar na presença do Senhor, há um lugar onde nós podemos ouvir a voz dEle. Peça para o Senhor te levar neste lugar, onde você possa ouvir a voz dEle. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Pai, nós queremos te ouvir. Nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Todo o conhecimento que nós temos, toda a capacidade que nós achamos que temos, Pai,
Nós colocamos aos teus pés nesta noite, Pai. Rendemos a Ti, Pai. Nós nos rendemos a Ti. E nós dizemos que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor entre na nossa história. Nós precisamos que o Senhor entre no nosso barco nesta noite. Jesus, nós precisamos de um milagre. Senhor, nós precisamos de um milagre do Senhor. E nós queremos viver os sonhos do Senhor para a nossa vida. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir. Nós queremos poder encostar, Senhor, a nossa cabeça no Seu peito e ouvir a Tua voz. Ouvir as batidas do Teu coração. Ouvir o que os céus estão falando sobre nós. Nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, Papai. Papai, quanto nós precisamos do Senhor. Nos leva, Senhor. Nos leva, Senhor, às águas profundas, aonde a cura, aonde a restauração, aonde, Senhor, a santidade, aonde a santidade, aonde nós Te obedecemos, aonde nós estamos guardados debaixo das Tuas asas. E é nesse lugar que nós queremos estar, no lugar da Tua presença. Aleluia. O Teu nome, Pai. Sou totalmente
seu nome, Pai. Santo és o Senhor. Aleluias. Aleluias, aleluia. Santo, santo, santo. Estou brocando arabachore candarabás. Aleluia, exaltamos o seu nome, Pai. Aleluia. O Senhor, nessa noite, Ele está liberando provisões para algumas pessoas aqui. Há pessoas que precisam de uma provisão do Senhor. E Ele fala que Ele está liberando provisões nessa noite. E o Senhor também está liberando cura nessa noite. Você que precisa de uma provisão, você que precisa de uma cura, que você possa tomar posse nessa noite. Pai, no nome de Jesus, eu declaro provisão sobrenatural sobre a vida dos seus filhos. Eu declaro, Senhor, um tempo aonde os celeiros se encherão e transbordarão. Eu declaro cura. Senhor, quem precisa de cura, Senhor, pessoas que nos assistem agora, que precisam de cura, eu declaro no nome de Jesus, que o poder sobrenatural do Senhor te alcança agora. E eu declaro em nome de Jesus, eu declaro restauração das suas vistas. Eu declaro em nome de Jesus, que os teus olhos se abram. Estou brocando arabas. Riandarabas sobrecai arabaxerecandarás. Estou brecando arabaxerecandarás. Todo espírito de enfermidade, eu te amarro agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu te repreendo e te mando embora dessa vida agora. Solta essa vida, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre você e eu te abençoo no nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Ele é digno, Ele é merecedor de tudo aquilo que nós temos e somos. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que esse ano de 2025 seja um ano marcado na sua vida da presença e do sobrenatural de Deus. Que você possa ser testemunha daquilo que Deus está fazendo e manifestando. E que através de você, pessoas sejam curadas e restauradas. Que você possa viver e manifestar os milagres de Deus na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Caminhar com Cristo é ter fé, é ter persistência, resiliência, confiança. Nós vemos na Bíblia muitas histórias de pessoas que começaram a caminhar com Cristo e foram ficando pelo caminho. Mas aqueles que perseveraram, aqueles que confiaram até o final, aqueles que nunca duvidaram, esses Deus abençoa. Amém? Queria deixar o convite para vocês, terça-feira, nosso altar de adoração. Você que não conhece, é um momento que nós fazemos de louvor, de adoração, exclusivamente para o Pai. É um momento que nós nos rendemos a Ele, e você é o nosso convidado. Terça-feira às 20 horas, sexta-feira às 20 horas, que a pastora Tina, curso sobre os dons. Se você já não veio, mas pode vir, é muito bom a gente conhecer um pouco mais sobre os dons, ouvir a voz de Deus, entender como que Deus fala, de que maneira que Deus fala. Então é importante que você venha. Amém? Domingo às 19 horas, traga mais um. Os que estão viajando, vamos estar recrutando esse povo, né? Amém? Glorificando pela vida deles. Amém? Estenda as suas mãos agora. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos, hoje e para todo sempre. E diga amém. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Pai, receba a nossa adoração, os nossos aplausos, ó Pai. Cumprimente quem está do seu lado. Obrigado por cada um que está aqui, pela presença. Amém.